Pensa comigo numa frase: felizes os pobres. Soa meio estranho, não soa? Como é que a pobreza pode ser uma fonte de felicidade? Pois é, hoje a gente vai desvendar uma das declarações mais profundas e, digamos, paradoxais da Bíblia. Uma que promete a maior de todas as recompensas, justamente no lugar que a gente menos espera, no vazio. E tá aí ela, a frase que abre o famoso Sermão do Monte. Para e pensa um pouquinho nisso. No mundo que grita pra gente buscar riqueza, força, autoconfiança, como assim a pobreza, mesmo que de espírito, pode ser o caminho para a felicidade? Isso desafia tudo o que a gente acredita, né? E essa é a grande questão que fica no ar. Será que essa mensagem está elogiando a fraqueza? A falta de ambição? Uma espécie de, deixa a vida me levar? Ou será que tem um código por trás disso? Uma verdade escondida bem debaixo do que parece ser uma contradição? Olha, essa confusão é super compreensível. No nosso dia a dia, se alguém fala fulano é um pobre de espírito, isso soa como um insulto, né? Uma falha de caráter. Mas essa interpretação passa longe, mas muito longe do significado original, que é bem mais radical e surpreendente. Então, antes de qualquer coisa, vamos deixar bem claro o que isso não significa. Não é sobre fraqueza emocional, não é ter baixa autoestima e definitivamente não é ignorância espiritual. A verdade por trás dessa frase é, na verdade, algo muito mais forte e consciente. Para a gente conseguir decifrar esse código, a gente precisa ir direto na fonte. A chave está na língua original, no grego, onde uma palavrinha pode abrir um universo inteiro de significado. A palavra grega usada aqui é ptótios, e ela não significa só ser pobre, tipo ter pouco dinheiro. A imagem que essa palavra cria é de um mendigo completamente sem nada. Alguém que não tem absolutamente nenhum recurso e que depende totalmente da ajuda dos outros para cada migalha de pão. É uma imagem de dependência total e absoluta. E essa imagem muda tudo. Ser pobre de espírito, então, é ter um momento de honestidade brutal consigo mesmo. É o reconhecimento lá no fundo de que, espiritualmente falando, a gente está de mãos vazias. É aquela hora que a gente percebe, sozinho eu não tenho o que precisa, eu estou falido. E essa ideia ecoa por toda a Bíblia. É a noção de que, por natureza, a gente está separado da fonte da vida e que a gente não consegue, por conta própria, construir uma ponte de volta. É a constatação de uma necessidade que a gente tem, de uma dívida que a gente não pode pagar. Talvez o melhor jeito de entender o que uma coisa é, seja entender o que ela não é. E o oposto direto da pobreza de espírito é o orgulho espiritual. Sabe, aquele orgulho que muitas vezes se veste com a roupa da religião. A parábola do fariseu e do publicano é o exemplo perfeito disso. De um lado, você tem o religioso todo orgulhoso, listando seus méritos. Do outro, o cobrador de impostos, que se reconhece pobre de espírito, que nem consegue levantar os olhos, só pede por misericórdia. A história deixa bem claro qual dos dois encontra o que estava buscando. Essa citação aqui resume perfeitamente a lógica divina. Existe uma resistência natural ao orgulho e uma atração pela humildade que reconhece a própria necessidade. A graça, parece, flui para o espaço vazio que a humildade cria. Mas porque essa é a primeira bem-aventurança? A ordem aqui não foi por acaso, não. Ela é, na verdade, a chave que abre a porta para todas as outras. Ela é a primeira porque é o ponto de partida obrigatório. Sem esse reconhecimento de falência, a jornada espiritual nem começa de verdade. Enquanto uma pessoa acredita que tem alguma coisa para oferecer, que consegue pagar o próprio caminho, a porta para receber um presente de graça continua fechada. E o processo é super lógico. Primeiro, o reconhecimento da pobreza de espírito leva a um arrependimento genuíno. Isso, por sua vez, gera uma fé que não confia em si mesma, mas naquilo que é oferecido. E é essa sequência que abre as portas para o reino. O reino, portanto, não é um troféu para quem é autossuficiente, é um presente para quem reconhece seu próprio vazio e abre as mãos para ser preenchido por algo infinitamente maior. E aqui que o paradoxo se resolve de um jeito espetacular. Essa pobreza espiritual não é um fim em si mesma, mas é o comecinho da maior riqueza que se pode imaginar. Existe um princípio fundamental nessa economia do reino que é meio invertida. Aquele que se esvazia do próprio ego, da autossuficiência, é quem abre espaço para ser preenchido pelo divino. Aquele que finalmente admite que não se tem nada, nenhum mérito próprio, nenhuma moeda para comprar o centrada.
recebe tudo como um presente. Essa é a grande inversão, onde a maior riqueza é encontrada justamente na confissão da mais profunda pobreza. E um ponto crucial aqui é entender que isso não é só para a hora da conversão, sabe? É uma postura para a vida inteira. Quanto mais perto de Deus figuras como Paulo ou Isaías chegavam, mais clara ficava para eles a consciência da própria insuficiência. É um processo contínuo de dependência. No final das contas, ser pobre de espírito não tem absolutamente nada a ver com fraqueza. Muito pelo contrário, é o ponto mais alto da clareza, da lucidez espiritual. É simplesmente parar de se iludir e enxergar a realidade como ela é. Não é sobre se sentir inferior, é sobre reconhecer a verdade. A verdade sobre a nossa condição e sobre a grandeza da graça. E é essa verdade que, no maior de todos os paradoxos, nos liberta para receber um reino que a gente nunca poderia conquistar. A pergunta, então, não é o quanto a gente tem, mas o quanto a gente está disposto a esvaziar para ser, enfim, preenchido de verdade.